primeiro lugar, irmãos, a gente quer louvar a Deus pela vida de vocês e falar da nossa gratidão ao Senhor em poder voltar à igreja, né? Nossa igreja amada aí em Arapiraca. Aí a gente está muito feliz pela oportunidade que o Espírito Santo nos dá. E nessa noite, queridos irmãos, eu estava conversando com a Michelle, foi inclusive hoje à tarde, estava com um texto pronto em mente para trazer uma mensagem para os irmãos. E conversando hoje à tarde com a Michelle, eu vou pregar esse texto, já está certo. Eu gostaria que você concordasse comigo. Aí ela olhou para mim e disse: amor, eu acho que a gente pode falar uma mensagem que você pregou lá na igreja que falou muito no meu coração. Eu gostaria de que você instruísse os irmãos, ensinasse os irmãos, pregasse para os irmãos também aquela mensagem. Eu olhei e disse: Deus, obrigado por ter falado no nosso coração. E o título desse sermão é Orando Sempre. Orando Sempre. Eu acredito, meus irmãos, que nós, nesse momento de retomada, nessa questão da pandemia, dessas grandes dificuldades que, como igreja, nós estamos enfrentando, nós precisamos orar. A Igreja de Cristo precisa orar. E tenho certeza, irmãos, que esse momento de retomada aí das atividades de vocês vai precisar de muita oração, em todos os sentidos. E lembro-me de uma passagem que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 19. Eu tenho o hábito, na nossa igreja, de pregar de forma sequenciada. Se eu pregar em Efésios, eu começo no capítulo 1 e vou prosseguindo até terminar a carta. Esse é um hábito nosso. Mas eu vou fazer alguns links com o texto sagrado aí, que tem uma ligação com os versos que o apóstolo Paulo fala de 3 a 14. Esse texto 15 a 19 está ligado com a saudação inicial de Paulo e logo depois o louvor a Deus pela existência da Igreja de Cristo em Éfeso. E logo depois que ele fala das bênçãos recebidas que os efésios receberam em Cristo Jesus, pela vontade de Deus e por vontade do Pai, Cristo executa todas as coisas, ele concede bênçãos para aquele povo, para a igreja de Éfeso, bênçãos maravilhosas, que nós recebemos também, com certeza. E Paulo chama isso de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Logo depois que ele fala sobre as bênçãos recebidas, ou a doxologia de louvor, o que é isso? A glória a Deus em louvor pela vida da existência da igreja ali em Éfeso. Ele agradece a Deus e ele ora por aqueles irmãos. E ele faz 3 orações ali com aqueles irmãos que são extremamente importantes para a gente, e nós devemos também observar essas orações e colocá-las como prática do nosso dia a dia. Vamos para o texto sagrado, irmãos? Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 19. O texto diz assim: por essa razão, vejam que o texto está ligado. Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E o verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, conforme a atuação da sua poderosa força. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Igreja Batista Boas Novas em Arapiraca. E ela é um pedaço do teu povo espalhado, Senhor, nesse mundo. Esse povo que está na igreja de Arapiraca, Senhor, faz parte da igreja local, mas eles também são os santos que o Senhor amou, chamou, que o Senhor tem pacto com eles e vai glorificá-los no dia final. Esse povo também faz parte da igreja invisível de Cristo. Paulo orou pelos irmãos em Éfeso.
E nessa noite, Senhor, também nós oramos pelos irmãos em Arapiraca, para que eles recebam força, poder, graça do teu Santo Espírito. Agora, Senhor, eu te peço profundamente que o Senhor use teu servo imperfeito, teu servo pequeno, teu pequeno servo, Senhor, na transmissão da tua palavra. Que o teu Espírito seja engrandecido através da minha vida, e que eu só possa ser instrumento, porque, na verdade, o culto é para o Senhor, a glória é tua, o centro desse culto é Cristo, a palavra de Deus é a grande revelação desse culto, e aquele que nos capacita a entender a verdade e nos santifica é o Espírito Santo. E toda a glória vai para o Pai, o grande Deus, o nosso grande Pai dos céus. Então, abençoe, Senhor, esse sermão, que ele seja edificante, não só para a minha vida, não só para a vida da minha família, mas para a vida da igreja Batista em Arapiraca. O teu povo que ali está, os ajude a cada dia, os fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Paulo, deixa eu só pegar meu texto aqui. Paulo está dando graças, irmãos, está dando graças a Deus pela igreja de Éfeso. Antes, eu queria que vocês observassem comigo algumas bênçãos que aqueles irmãos receberam e eles, talvez naturalmente, nem percebessem quantas bênçãos eles tinham recebido em Cristo Jesus. E às vezes, irmãos, a gente também espera muito a bênçãos materiais, mas a gente às vezes esquece de algumas bênçãos que estão conosco, que Cristo já nos deu pelo seu ato poderoso, pela sua força e pela sua própria ressurreição. Algumas bênçãos que Paulo estava agradecendo a Deus aqui nos versos de 5 a 14. Queria que os irmãos acompanhassem comigo esses versos. Vejam aí o verso 5, o que é que diz esse texto. Paulo, falando da igreja de Cristo, ele diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Só que no verso 4, ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Escolheu a igreja de Cristo antes da criação do mundo. Então, a eleição da igreja é um ato de Deus. Ele escolheu um povo para si, particularmente para si, que é a igreja. Ele chamou essa igreja para si. Além de chamar a igreja para si, no verso 5, ele diz que aqueles irmãos foram adotados como filhos, porque antes, com certeza o apóstolo vai dizer depois disso, que eles eram inimigos de Deus. Eles não tinham pacto para com Deus, mas agora eles são adotados como filhos. Jesus é o Filho único de Deus, o unigênito. Mas a Igreja de Cristo agora faz parte dessa família da fé. E essas duas, tanto a eleição como a adoção, são bênçãos que aqueles irmãos lá de Éfeso receberam. No verso 7, ele diz que aqueles irmãos também foram redimidos. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Isso foi uma bênção. A redenção é a libertação. As algemas do pecado, das maldições, da morte, enfim, todas foram quebradas pelo poder de Jesus Cristo. Aqueles irmãos receberam também o perdão pelos pecados. Verso 7 diz assim. Verso 9, ele diz que e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Além da eleição, eles também eram adotados como filhos de Deus, eles tinham a redenção. Verso 9 mostra que Deus se revelou para aqueles irmãos, isso é algo maravilhoso, assim como Deus se revela para nós, e o mundo não conhece a revelação de Deus, mas nós sabemos qual é a vontade de Deus, e é muito bom conhecer a vontade de Deus. E aqui Paulo fala que Deus revelou para eles, então eles tinham a revelação e, por fim, uma bênção maravilhosa que aqueles irmãos tinham era o dom do Espírito. Verso 11 diz que nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Aí o verso 13 diz assim, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, e aí é o dom do Espírito Santo, em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então, Paulo está, nesse primeiro momento, louvando a Deus pelas bênçãos recebidas. A eleição, a adoção, a redenção, a revelação, o dom do Espírito. Logo depois de Paulo louvar a Deus, dando glória por tudo isso que ele fez pelos irmãos em Éfeso, ele agora começa a orar
para que aqueles irmãos conseguissem entender o propósito da sua chamada. E às vezes, irmãos, nós como Igreja de Cristo não temos noção das bênçãos recebidas no Evangelho dele, e também nós às vezes nos perdemos, a gente perde o foco às vezes de o porquê, do porquê o nosso bom Deus nos chamou. Aqui, segundo um comentarista bíblico chamado David Hale, ele diz que Paulo orou para que os seus leitores enxergassem o propósito divino da sua chamada, porque Paulo não parava de orar, ele era um homem de oração. E ainda comentando sobre esse mesmo texto, ele fala assim que o louvor e a oração são marcas da igreja. E a igreja que louva, ela necessariamente tem que ter esses dois elementos, louvor e oração, são marcas da igreja de Cristo. Eles são inseparáveis e indivisíveis. A igreja louva, mas a igreja também ora. 1 Tessalonicenses 5,17, a gente vê que o apóstolo Paulo é um homem de oração, e ele disse para os irmãos lá em Tessalônica, orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. Em Romanos 12, ele diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12. E por fim, Colossenses 4:2, diz assim, perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Então, a gente percebe que a vida do apóstolo Paulo era uma oração, era um homem que foi chamado por Deus e era um homem que não parava de orar. E agora ele estava dando graça e glória a Deus em louvor pela existência da igreja ali em Éfeso, mas eles também estavam orando para que aqueles irmãos não perdessem o propósito da sua chamada de vista. E aqui Paulo faz algumas orações que nós devemos também, como igreja, fazer sempre. A primeira tipo de oração que Paulo faz aqui, irmãos, nesses versos, é a oração de gratidão. É a oração de gratidão. O verso 16 diz assim, eu não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu não deixo de dar graças. O grego aí, em outras versões diz assim, eu não cesso de dar graças. Dar graças aí no grego é eucharisteio, é a graça a Deus por causa de vocês. Eu dou graças a Deus lembrando do que Ele fez em vocês. Ele fez algo maravilhoso em vocês. Ele fez tudo isso. Escolheu, chamou, adotou. Ele fez, redimiu, comprou, pagou o preço de vocês pelo sangue do Calvário. Revelou-se a vocês, deu o dom do Espírito e agora vocês estão aptos a pertencerem a Ele e à família dele, a família da fé. No verso 15, a gente observa que Paulo tinha noção da transformação que o evangelho fez na vida daqueles irmãos de Éfeso. E ele diz assim, por essa razão, que razão? A razão está alinhada com o verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, porque eles creram no evangelho, porque eles tinham o Espírito Santo da promessa, Paulo estava dando graças por ele. E além disso, irmãos, ele está dizendo assim, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm, verso 15, e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. Eu estava pesquisando, irmão Erivaldo, e esse texto é um texto que tem muitas palavras-chave. E ele é um texto riquíssimo nessas palavras-chave aí do grego. Uma delas se encontra no verso 15, que é essa fé, pistin. Paulo está dizendo assim, em outras palavras, eu estou dando graças a Deus pela fé que vocês têm. E fé aí pode ser substituído com certeza pela expressão, eu estou dando graças a Deus, pistin, pela realidade da conversão de vocês. Porque agora vocês têm confiança apenas e somente em Cristo para a salvação de vocês. Então, isso é motivo de dar graças a Deus e orar, porque a confiança de vocês é exclusiva em Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso, ele está lembrando daquela comunidade de Éfeso, e eles sabiam que aqueles irmãos eram idólatras antes de Cristo. E um desses ídolos muito importantes aí dos Efésios era a Rainha dos Céus, que até hoje ela é manifestada de diversas maneiras, e o catolicismo romano
conseguiu englobar isso aí direitinho. Mas Paulo sabia que aqueles irmãos, eles eram diferentes, porque a confiança deles não estava na rainha dos céus, não estava nos deuses do passado. A cidade de Éfeso era litorânea, e a gente que mora lá em Maragogi sabe como os irmãos, muitas vezes da nossa igreja, são tentados a confiar na sua capacidade do comércio, na capacidade dos seus empreendimentos, na capacidade do litoral. E aqui Paulo está dizendo que os efésios agora tinham fé e confiança em Cristo, e isso era motivo dele dar graças. Isso era motivo dele dar graças em suas orações. Agora, quando ele fala aqui nessa palavra ágape, o amor aqui deles, essa expressão aí, amor da verdade, é algo bonito. Porque quando a gente percebe a competição que uma cidade litorânea traz no comércio e no desenvolvimento, isso é algo muito, muito real. Todo mundo que tem algum negócio, algum pedacinho de terra, alguma coisa, quer ganhar dinheiro com isso. E, às vezes, isso gera competição. E essa competição, às vezes, vem para a igreja. Paulo sabia que os efésios eram pessoas muito bem de vida em muitas situações. Mas algo aconteceu nos efésios. Eles receberam confiança somente em Cristo. Essa fé era a fé que tinha a confiança na salvação, porque o Espírito Santo tinha selado aquele povo com o selo da promessa. E agora esses irmãos viviam o ágape e o amor da verdade. O amor da verdade. Sabe por que eles viviam o amor da verdade? Aqui no grego, esse ágape, associado com outras partículas, quer demonstrar isso. Vocês vivem o amor da verdade. O amor da verdade. E no verso 13, eles poderiam experimentar com certeza e estavam vivendo a realidade do amor da verdade, porque no verso 13 Paulo diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o amor não fingido, o amor da verdade os alcançou. O amor da verdade, que é o evangelho de Cristo, os salvou. E o reflexo disso, irmãos, era que aqueles irmãos estavam abençoando e estavam demonstrando fé, graça, amor, misericórdia e compaixão por todos os santos. A igreja primitiva estava sendo abençoada pelos irmãos em Éfeso. Irmãos, olhando aqui para esse texto, eu falei várias coisas para vocês que englobam esse verso 16. E o texto está falando aqui, eu não deixo de dar graças. Para nós, esse texto com certeza é aplicado, irmãos, é aplicado. Aplicado da maneira que nós também, como povo de Deus, não devemos dar graças pela Igreja Batista Boas Novas em Arapiraca. Porque a fé de vocês é a fé no Evangelho. A fé de vocês é a fé em Cristo Jesus. Vocês creem somente nele. E o nosso desejo é que vocês continuem crendo somente nele. A gente percebe que vocês têm um amor não fingido. Vocês têm o amor da verdade em seus corações. O amor que não é apenas um sentimento, mas que é um amor que envolve atitudes, que envolve sacrifícios. E aqui, irmãos, todos nós devemos dar graças pela Igreja Batista Boas Novas em Arapiraca. E o meu desejo é que vocês mesmos que aí estão louvem a Deus pela existência dessa Igreja de Cristo na comunidade de vocês. A gente nunca vai parar de dar graças em nossas orações pela existência da Igreja de Arapiraca. Por quê, irmãos? Porque essa Igreja de Deus, essa Igreja foi transformada pelo Evangelho. Essa Igreja vive uma fé em Cristo somente e compartilha um amor não fingido. Compartilha um amor para com todos os santos de verdade. E aqui Paulo fala em um tipo de oração que nós não devemos nunca deixar de fazer, que é a oração de gratidão pelo povo de Deus. Irmãos, eu não sei, confesso aos irmãos, que isso é um desafio meu também. Eu não sei quantas vezes no nosso cotidiano e na nossa vida a gente para um tempo de qualidade para orar ao Senhor em gratidão pela existência da Igreja de Cristo. Não sei quantas vezes a gente faz isso durante a nossa semana. E Paulo, todas as vezes que ele estava escrevendo uma carta, e exclusivamente aqui em Éfeso, esses irmãos estavam com vários problemas nessa igreja. Problemas de relacionamentos, problemas familiares, problemas que precisavam de algumas recomendações pastorais. Mas antes de exortá-los quanto à verdade,
e de ensiná-los o caminho a seguir, Paulo elogia a Deus pela vida daquela igreja e Paulo dá graças a Deus por tudo que o Espírito, que Deus o Pai e que Deus o Filho já tinha feito por aquele povo e por aqueles irmãos. Então, segue esse modelo de oração como referência para a nossa vida. A gente tem que parar alguns momentos da nossa semana e esquecer um pouco a ansiedade, a luta, a tribulação, as angústias da vida, ajoelhar o nosso joelho no nosso quarto de oração, enfim, escolher um lugar apto para isso e orar, dando graças a Deus pelo povo de Deus espalhado na terra e na nossa própria cidade. Esse é um tipo de oração válido para nós em todos os momentos, a oração de ações de graças. O segundo modelo de oração que eu percebo aqui, irmãos, que Paulo faz, é uma oração de petição. E essa oração de petição envolve envolve um pedido aqui sincero que o apóstolo tinha por aquela igreja para que aqueles irmãos tivessem sabedoria e cada vez mais Deus se revelasse para eles. E o verso 17 diz assim: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Já que Paulo orou para que aqueles irmãos, já que Paulo orou por aqueles irmãos, dando graças pela vida deles e mostrando que eles tinham um amor não fingido, agora ele tem a consciência que ele precisa orar para que cada mais aqueles irmãos vivessem na sabedoria. E quanto mais, meus amados irmãos, meu povo de Arapiraca, nós conhecemos a Deus e nós damos graças a Deus, mais nós temos que pedir sabedoria e revelação. Nós temos que pedir sabedoria e revelação. Paulo aqui tem consciência que aqueles irmãos já não têm uma mente natural, uma mente que vive morta em seus próprios pecados e delitos, uma mente corrupta pelas coisas da terra, uma mente afastada dos propósitos de Deus. O grego aqui traz uma outra palavra-chave importante, Sofia, nesse verso 17. Eu peço que o Deus de nosso Pai, Senhor de Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê Sofia e revelação. Sofia aqui é estar em harmonia com Deus. A palavra Sofia no grego quer dizer sabedoria, mas pelo conjunto aí de palavras que estão associadas a esse versículo, Sofia se encaixa nessa ideia. Vocês, irmãos de Éfeso, estão alinhados com a vontade de Deus. Vocês, Igreja de Cristo em Éfeso, estão regulados. Vocês não estão desalinhados não com Deus, vocês estão regulados. Vocês estão em harmonia com a pessoa trinitária de Deus. Vocês estão em harmonia com Deus Pai, vocês estão em harmonia com Deus Filho, vocês estão em harmonia com Deus Espírito. E eu oro para que essa harmonia continue sempre. E eu oro para que essa harmonia continue sempre. Esse é o pedido de Paulo, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento em espírito de sabedoria e revelação. Paulo pediu a Deus que a igreja de Éfeso continuasse a olhar a vida pela ótica de Deus, por a ótica de Deus que ama, que acolhe, que adota, que liberta, que ensina, que se revela, que direciona ao Espírito Santo, que pede que o Espírito Santo chegue na vida de outros e que transforme de maneira completa, assim como o próprio apóstolo foi transformado, e a gente viu que a vida daquele povo foi transformada pela ação do Espírito Santo. E aqui o Russell Shedd, ele mostra uma coisa interessante aqui. A oração de Paulo para aqueles irmãos, para que eles tivessem sabedoria e revelação, foi algo mais ou menos assim. Paulo orou para que aqueles irmãos olhassem a vida com os olhos de Deus. E depois que eles vissem o que Deus está fazendo nas suas próprias vidas, na sua igreja, na sua comunidade, enfim, na sua cidade, depois que eles observassem o que Deus está fazendo, que eles se envolvessem nessa obra de restauração, que eles se envolvessem nisso tudo, que eles se envolvessem na obra da redenção que vem por meio de Cristo Jesus.
Irmãos, esse é uma oração que eu também oro, não só por vocês, mas por toda a Igreja de Cristo, oro por Maragogi, e fazemos também esse tipo de oração, e gostaríamos que o irmão Arivaldo, e a gente já sabe que faz, mas que o irmão Arivaldo, a sua família, toda a Igreja de Arapiraca, se envolvesse nesse tipo de petição excelente. Às vezes a gente diz, Senhor, abençoe minha família, abençoe meu emprego, eu te peço que o Senhor traga saúde para a minha vida, eu te peço que o Senhor traga paz ao meu coração. Mas Paulo aqui nos desafia a olhar para a obra que Deus está fazendo e dizendo assim, Senhor, que eu esteja alinhado com a tua vontade, que a igreja de Arapiraca esteja alinhada com a tua vontade, ou seja, que ela esteja conhecendo todo instante o Senhor e que ela possa demonstrar para os outros essa transformação que acontece em suas vidas e essa transformação que o Espírito Santo traz. Esse é um tipo de oração que nós devemos fazer também, a oração de petição por sabedoria e revelação, para que o nosso povo conheça a Deus, prossiga conhecendo a Deus, esteja alinhado, esteja em harmonia com os propósitos de Deus para os seus desígnios perfeitos. Aqui, irmãos, a gente sabe que esse texto é um texto de Efésios, tanto o texto de 3 a 14 como de 15 a 19, trazem duas doutrinas importantes para a gente como igreja, e eu queria deixá-las para vocês aí também. O texto de 3 a 14 vai mostrar a doutrina da soberania de Deus, que chama, capacita, redime. É Deus quem salva, é Deus o ativo no processo de salvação. Mas, ao mesmo tempo, logo depois, nos versos 15 a 19, Paulo fala da doutrina da responsabilidade humana. Mesmo Deus sabendo quem são os salvos, mesmo Deus tendo em sua onisciência o seu plano perfeito, a igreja participa disso tudo. Ela age. Paulo não cruza os braços e diz bem assim, já que Deus sabe de todas as coisas, e já que Deus faz sempre a sua vontade, eu vou parar de orar. Não, ele não diz isso. Ele diz, visto que isso tudo aconteceu, eu não deixo de orar por vocês. Então, aqui a gente vê que Paulo está orando não para mudar a vontade de Deus, segundo os comentaristas bíblicos, mas para que Deus execute os seus planos através da sua igreja, através do seu povo. E eu espero profundamente que, através das orações dos irmãos, Arapiraca seja alcançada pelo Evangelho de Cristo, que Deus execute todos os planos que ele tem na vida da igreja dele aí em Arapiraca, e que ele atenda às orações dos irmãos, porque é ele que coloca o desejo no nosso coração de orar, mas a gente vai orar ao Senhor, e quando a gente orar, a gente tem certeza que ele vai cumprir os seus propósitos, e a gente vai estar alinhado nisso tudo, e vendo os seus propósitos benditos para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Oremos façamos essa oração de petição por sabedoria e revelação. E o último ponto aqui que eu quero deixar com vocês é essa outra oração de petição. Existem outros tipos de oração na Bíblia? Sim, irmãos, existe. Existe a oração de confissão de pecados, existe a doxologia em oração e também em louvor. Ou seja, existe a glória de Deus em oração, doxologia quer dizer isso, ou em louvor. Existe a petição, existe a intercessão. Esse tipo de oração também deve estar presente na nossa vida. A intercessão é aquela oração que a igreja faz para os outros. E quando a gente olha na palavra de Deus, nós, que somos o povo de Deus, é que devemos orar, inclusive, pelos incrédulos. Isso é algo bem difícil de dizer, irmãos, mas às vezes os incrédulos oram, mas eles trazem sobre si a própria ira e justiça de Deus. Por quê? Porque eles não querem crer no Senhor Jesus como o único e salvador da sua vida. E às vezes a gente, quando o incrédulo ele está orando pedindo as bênçãos de Deus, eles estão chocando com Deus, eles estão entrando em conflito para com Deus. E o Paulo vai dizer isso aqui no capítulo 2. Antes, vocês eram inimigos, a sua natureza era inimiga de Deus. Mas Deus, que é rico em amor, no capítulo 2, vai mostrar que ele, rico em amor, deu graça para aqueles irmãos e agora eles estavam alcançados pela graça de Cristo. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Cristo, nós também devemos fazer orações de intercessões por outros irmãos. Então, a oração de intercessão é válida na vida da igreja. A gente deve orar confessando pecados, invocando o nome do Senhor. A gente deve dar ações de gratidão. A gente deve fazer orações de ações de graças
Vários tipos de oração nós temos nas Escrituras Sagradas. Mas aqui Paulo faz 2 tipos de oração que têm 3 caminhos diferentes. Primeiro, a oração de gratidão. Segundo, a oração por sabedoria, para que, de alguma maneira, os efésios enxergassem, a igreja de Éfeso enxergasse ao mundo pela ótica de Deus. E o terceiro modelo de oração que ele fala aqui se encontra no verso 18. E ele diz assim, é a oração que pede por iluminação, é a petição por iluminação. Ele diz assim, eu oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. E daí ele fala, depois que os olhos do coração são iluminados, quantas coisas, né, os efésios receberam e receberiam. Que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Um ponto. A iluminação traz isso, conhecimento da esperança. As riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então, vejam, esperança, herança, grandeza no seu poder para conosco e conforme a atuação da sua poderosa força. Tem algumas palavrinhas-chave aqui. Uma delas é herança. Paulo pediu pelos efésios para que Deus iluminasse o coração deles. Deus já abriu os olhos do coração deles, então, uma vez que Deus já abriu os olhos do coração, agora Deus continuaria iluminando. E uma vez que eles já estavam tão alinhados com Deus, que agora eles conseguiam enxergar o mundo pelos olhos de Deus, Paulo queria ainda mais. Paulo queria que aqueles irmãos percebessem que a herança dos efésios era a própria comunhão com Deus. Era a própria comunhão com Deus. Eles desfrutariam de uma eternidade de comunhão e eles tinham uma riqueza em suas mãos. Eles tinham uma riqueza grande em suas vidas, que era a comunhão com Deus. E aqui ele usa assim a palavra a poderosa força. Ele usa assim a incomparável grandeza do seu poder. Poder aqui no verso 19 é dinamis ou dunamis, que é o poder milagroso, é o poder de Deus, é o poder miraculoso que Deus tem e teve com relação aos efésios, que só esse poder foi capaz de ressuscitar os efésios dentre os mortos em seus próprios pecados e delitos. Essa obra maravilhosa da redenção salvou aquele povo, e esse poder é dinamis, é poder que salva, que ressuscita, que é milagroso. Mas esse poder todo que atuou ali nos efésios foi com um propósito, irmãos. E esse poder aqui no verso 19, conforme a atuação da sua poderosa força. Sua poderosa força também tem essa raiz de poder aí. E esse poder final aí, ele está em harmonia com esse poder inicial. Deus tem poder de salvar e ressuscitar os efésios, e esse poder kratos, da segunda parte aí desse verso, é o poder que capacita para boas obras. É o poder que capacita para boas obras. Vocês viram quantas obras Cristo fez na vida daqueles irmãos ali em Éfeso? Então, agora, já que Deus os ressuscitou dentre os mortos com um poder milagroso, eles estavam aptos a fazer essas obras poderosas e a levar essas obras poderosas para a vida de outros. Irmãos de Arapiraca, meus amados irmãos, uma vez que vocês foram transformados pelo Evangelho da Graça, existe poder na vida de vocês. Não é de vocês, viu? Esse poder é de Deus mesmo. É Ele que dá a vocês por meio de Cristo e da sua palavra. Façam obras poderosas aí nessa cidade. Abram a igreja aí no dia 4, confiantes no Senhor Jesus, levantem a cabeça. Nós estamos em pandemia, mas o crente está em Cristo Jesus. E creiam no Evangelho da Graça. Saibam que o Espírito Santo vai cada vez mais iluminar o coração de vocês, dar estratégia, dar condição, dar discernimento, para que vocês continuem sendo os filhos dele aí, nessa região de Arapiraca, e fazendo obras poderosas para a sua glória. Irmãos, por que nós como igreja precisamos orar? A gente viu que Paulo orou aqui 2 modelos de oração, eu coloquei 3 orações aqui, e foram essas 3. Ele orou dando graças, ele orou pedindo por sabedoria e revelação, ele orou pedindo iluminação aos corações. Essas 3 orações podem ser subdivididas em 2, a oração de graças e a oração de petição. Mas o interessante desse texto é que Paulo orou sempre. Paulo orou sempre. E aqui, irmãos, o verso 18 traz assim para nós.
Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Paulo aqui está falando da vocação deles. Foi iniciativa de Deus salvá-los. Mas tem uma palavra aqui, iluminar, no grego, quer dizer isso. Raio de luz, clarear, cheio de luz, distribuir luz moral. Então, Paulo estava dizendo assim, em outras palavras, eu oro para que vocês emitam raios da graça, clareiem, sejam cheios de luz, distribuam luz moral onde vocês estiverem. É exatamente essa oração que eu faço por nós, irmãos, faço por vocês também. E nós precisamos orar, porque se a igreja não orar, ela está perdida. Nós precisamos orar, porque se nós não oramos, nós ainda estamos mortos em pecados e delitos. Nós não podemos orar, nós ainda estamos mortos em pecados e delitos. Nós precisamos orar porque nós precisamos de poder para vencer, irmãos. Nós precisamos orar porque a oração é o nosso alimento diário. Nós precisamos orar porque a oração é a sustentação da nossa família. Nós precisamos orar porque a oração traz a salvação de Deus para esse mundo caído. Nós precisamos orar, irmãos, porque a oração é a realização da vontade de Deus. É a concretização daquilo que está no seu pensamento e no seu coração. Para finalizar esse sermão, eu quero trazer 4 aplicações para os irmãos. A primeira delas é, meus amados irmãos de Arapiraca, orem sem cessar. Essa é a vontade de Deus. Segunda oração, a segunda aplicação que eu tenho para trazer para vocês, para o meu coração também. Orem os vários tipos de oração que a Bíblia nos revela. E vocês viram pelo menos 2 tipos aqui, né? Nesse texto sagrado. Vocês viram as orações de gratidão e as orações de petição. Orem pela Cristo. Tirem um tempo para isso, para dar graças, para pedir sabedoria, para pedir revelação, para pedir iluminação aos corações. Orem os vários tipos de oração que as Escrituras nos oferecem. Outra aplicação que eu trago para vocês, irmãos. Paulo, ele estava dando graças a Deus e escrevendo uma carta para os Efésios. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu estou orando por vocês e incentivando vocês a orarem. Então, essa é a terceira aplicação. Ajude outros a orar. Tenham reuniões de oração. Orem nas famílias de vocês, orem nas casas de vocês. Comprem livros de oração que falem sobre oração. Comprem, distribuam uns com os outros, falem sobre esse tema. Assumam a responsabilidade com esse tema, porque sem esse tema, irmãos, a gente só tem um esqueleto. Mas vivendo esse tema, nós temos um corpo completo, porque há corpo e espírito. A oração é a respiração da alma. Então, nós precisamos orar e ajudar outros a orar também. E, acima de tudo, meus irmãos, eu não sei se alguns de vocês ainda não entenderam o porquê Deus os chamou e para que Deus os chamou. Mas a 4ª aplicação é essa. Orem, meus irmãos, para que outros na sua igreja local entendam o propósito do chamado de Deus para as suas vidas. Essa é a 4ª e última aplicação. Orem para que outros em sua igreja entendam o porquê Deus os chamou e para que Deus os chamou. Deus os chamou porque eles são vocacionados a clarear. Deus os chamou porque o objetivo de Deus é a comunhão com os santos, é o objetivo da herança eterna, de viver em paz para com eles. Deus os chamou para que os efésios fizessem obras poderosas, Kratos, fizessem obras poderosas, porque eles receberam o grande poder do Evangelho, milagroso poder do Evangelho em suas vidas. Então, ore para que outros entendam o propósito do seu chamado. Que Deus aplique em nossos corações, irmãos, a sua santa palavra. Espero que esse texto tenha sido edificante para vocês, assim como foi para as nossas vidas. Espero ter abençoado a vida dos irmãos. Vamos orar, meus amados. Vamos pedir que Deus nos ajude a tudo isso. Feche seus olhos, por favor. Meu Senhor, a gente termina esse momento de comunhão contigo aqui no culto, em família, e a gente te pede, Senhor, pela Igreja Batista Boas Novas. Oro por eles, Senhor. Oramos por eles, dando graças, pedindo por sabedoria, revelação e pedindo por iluminação, porque a vida vai retomar as atividades naturais. A igreja vai abrir, a gente vai voltar ao trabalho, a gente vai voltar para os estudos,
mas a gente nunca pode esquecer da nossa vocação, o porquê nós somos salvos e para que nós somos salvos. Então eu espero, Senhor, que o teu poder milagroso, Dinamis, atue poderosamente cada vez mais aí em Arapiraca, Senhor, e que sendo atuando o poder Dunamis, que o poder Kratos, o poder das boas obras que vão ser realizadas, possa também acontecer na tua igreja. Que todos os irmãos de Arapiraca sirvam ao Senhor com alegria, amem o projeto da salvação, amem a igreja de Cristo, vivam para a tua glória. Esqueçam um pouco, Senhor, as coisas da terra, o materialismo, que nós somos tão apegados a isso, e volte os seus olhos para o Espírito, para o pneuma de todas as coisas, para o propósito divino da nossa chamada, que é observar as coisas do alto, viver para a tua glória, viver a vocação que fomos chamados e viver atuando, clareando a nossa região, a nossa família, em qualquer lugar que a gente esteja. É o Senhor que pode fazer tudo isso por eles. Se existe algum tipo de irmão que está fraco na fé, que ele receba o auxílio do Senhor. Se existe algum irmão enfermo, Senhor, necessitado, que o Senhor cure-o. Se existe algum irmão, Senhor, que está precisando de alguma necessidade financeira, que o Senhor traga graça sobre essa área. Se é emocional, Senhor, que o Senhor traga isso também. Supra necessidade emocional, física, psicológica. Nós cremos no Deus que cura, mas nós cremos também no Deus que prega e ensina e que, acima de tudo, transforma para a glória de Deus Pai. Então, faça tudo isso, faça o que o Senhor quiser na tua igreja em Arapiraca e que cada dia mais essa igreja cresça e floresça para a glória do teu nome. Continue abençoando os seus líderes, o pastor Luiz Carlos, e que breve, Senhor, nós possamos escutar mais e mais notícias e boas notícias do teu povo em Arapiraca, mostrando o modelo e o exemplo que eles são de crentes e o que eles estão fazendo pelo auxílio do teu Espírito e da tua palavra. Nós rogamos pelo teu povo, continua abençoando, que o teu amor, a graça do Senhor, que a comunhão e a doce consolação do teu Santo Espírito estejam com o teu povo, Senhor, desde agora também e para todo sempre. Amém. 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 Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.